Olá para você que nos acompanha na coluna Esporte Executivo na Exame.com. Agora em vídeo, para que a gente possa aproveitar em um outro formato, continuamos a debater os cenários do esporte diante da pandemia que assola o planeta. Hoje nós vamos falar de forma mais focada no universo das finanças de um clube de futebol, de um grande clube de futebol, talvez como exemplo aqui no nosso debate, mas vamos abordar outros cenários também. O meu primeiro convidado é Carlos Amodeu, ele é CEO do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Posso dizer com tranquilidade que nós estamos conversando com um dos 3 clubes mais ajustados financeiramente do país. Amodeu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Vinícius, boa tarde. É um prazer ter a oportunidade de participar desse projeto do Esporte Executivo junto contigo e junto do nosso segundo convidado que você já vai apresentar, né, para que nós possamos debater o cenário do futebol brasileiro neste contexto de crise, nessa pandemia da Covid-19 e também nos desafios que nós teremos daqui para frente à luz de tudo o que estamos vivenciando e que teremos a partir do retorno das atividades do futebol brasileiro. Você está desde 2007 como CEO, né, Amodeu? Isso, desde 2007 atuo como CEO do Grêmio, embora já tenha uma vida... 2017. 2017 no Grêmio, embora eu tenha uma vida longa dentro do clube, fui secretário do Conselho Deliberativo do clube no período de 2013 a 2016, fui secretário-geral do clube em 2017, então tenho a oportunidade de conviver com o clube há bastante tempo já. Ótimo. Nosso segundo convidado é um indivíduo que eu venho falando para ele há alguns anos, que ele tem se tornado indispensável na imprensa esportiva nacional. E me parece que agora ele tem certeza disso. Rodrigo Capello é jornalista especializado em negócios do esporte, repórter do Globoesporte.com, comentarista do Sport TV. No Twitter dele ele fala o seguinte, que ele tenta explicar por que seu clube vence ou perde. Ele tenta explicar e as pessoas te entendem, Capello? Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Legal estar participando aqui de um programa da Exame, que mostra que a gente é concorrente, entre aspas, mas não é inimigo, muito pelo contrário, é melhor somar forças, né? E eu não sei se as pessoas entendem, Vinícius, porque os torcedores, os dirigentes, tem um loop ali de narrativas, né, que infelizmente muita gente só se dá conta da importância desses assuntos extra-campo depois que acontece um Cruzeiro, né, que tem um rebaixamento trágico, mas a gente tenta explicar. Ótimo. Já que você está conversando comigo agora, a gente está com um problema brutal mundial, que não envolve só o esporte, muito menos só o esporte brasileiro. A gente vai conversar com o Amodeu em relação ao que acontece no Grêmio, por exemplo, mas nós temos um cenário de uma imensidão de clubes menores no Brasil. As finanças desses clubes menores vão ser ainda mais atingidas por esse problema da pandemia, ou você acha que vai atingir a todos de uma forma igual, Capello? Olha, Vinícius, a primeira coisa importante é que os clubes de futebol brasileiros estão sofrendo problemas que eles já sofreriam em condições normais, né? A crise, a gente vai falar muito daqui para frente em crise do coronavírus, causada pelo coronavírus, mas na verdade ela foi agravada pelo coronavírus. Porque a gente já tinha um mercado desestruturado, a gente já tinha um mercado com um calendário que não dava conta das necessidades das diferentes naturezas de clubes, a gente já tinha um mercado em que os clubes são deficitários, são endividados, uma das poucas exceções que a gente conhece está participando aqui do programa com a gente, o Grêmio. Então a situação já não era boa antes, né? Quando a gente olha para o que vai acontecer daqui em diante, são impactos diferentes dependendo da natureza do clube. Então vamos tentar dividir isso em Série A, clubes de primeira divisão, que tem receitas com direito de transmissão, bilheteria, patrocínio, sócio-torcedor, vende jogador para fora do país, inclusive, né? Essa é uma realidade. Tem clubes de Série B, que ainda tem alguma cota de televisão, é um segundo extrato. Depois, Série C e D, clubes que não têm direito de televisão, né? As competições são, infelizmente, muito pouco atrativas comercialmente. E também depois os clubes que jogam estaduais, esses só em São Paulo tem alguma coisa de cota de televisão, a maioria não tem, né? Então para esses clubes a receita acaba sendo principalmente a bilheteria, que também é pouca, investimento de algum
dono, né? Ou seja um mecenas, seja alguém que compra o clube para revelar jogador e vender. Enfim, são modelos diferentes que a gente encontra nesse grande arcabouço de clubes sem divisão. Mas, enfim, eu estou só fazendo um extrato aqui, a gente vai falar mais dessas consequências todas ao longo do programa. Tá ótimo. Amodeu, considerando que vocês têm uma estrutura organizada, né, no Grêmio, vocês já conseguem projetar o tamanho do estrago dessa pandemia nas questões financeiras do Grêmio? Então, se você for olhar para o âmbito financeiro do Grêmio, nesse instante, digamos que nós conseguíssemos estancar hoje o problema da Covid-19, já é possível projetar o tamanho desse impacto? Nesse sentido, quando nós tivemos, no dia 16, melhor dizendo, dia 15 de março, a declaração da CBF com relação à suspensão das competições e logo em seguida a declaração por parte da Conmebol da suspensão das competições, a gente, nesse quesito, a gente pode ter algumas situações de postergação de receitas, que são receitas que haviam sido previstas para que nós recebêssemos agora, por exemplo, em maio, relativo à Copa do Brasil, e não tendo o início da Copa do Brasil em maio, essas receitas serão postergadas, e tivemos outras situações, como situações de perdas efetivas de receita. A primeira perda efetiva de receita, e assim mais importante, é a questão das vendas da nossa Mega Store na loja da Arena. A nossa loja da Arena é uma loja própria, a gente tem vendas importantes nessa loja e essas vendas elas acontecem predominantemente em dias de jogos. À medida que nós deixamos de ter esses jogos, deixamos de ter essas vendas. E estamos criando um novo conceito no nosso torcedor para que ele compre via a loja online. No que se refere ao quadro social, também, uma das principais, ou programa sócio-torcedor, como os clubes no centro do país chamam, no nosso programa de sócios, a gente tem como principal contrapartida do programa de sócios o direito de acesso aos jogos ao estádio nos dias de jogos. À medida que nós não temos jogos, a principal atratividade para que se mantenha sócio deixa de existir. À medida que a renda para o nosso torcedor, para o nosso sócio, ela também fica escassa por conta da crise, ele começa a priorizar pagamentos. E com isso a gente também tem uma queda no nosso programa de sócio-torcedor. Nós criamos um plano de contingência no Grêmio, que ele foi criado no dia 16 de março, através de um comitê de administração de crise, que prevê que nós teremos um cenário de não jogos até o dia 30 de junho. Então, o cenário que nós estamos prevendo é um cenário de 90 a 105 dias, para ser bem preciso, onde a gente consegue, sim, neste período, estimar as perdas diretas que nós teremos neste período. Amodeu, só falar uma coisa rápida. Para alguns isso pode parecer conservador demais, mas se a gente for olhar para um cenário mundial, isso é mais realista que conservador, né? Eu tenho visto alguns dirigentes, não só de futebol, tentando projetar o retorno para daqui 10, 15, 20 dias. Então, esse cenário que o Grêmio projeta, ele é bastante realista. E que bom que é assim, né? Para projetar. Eu acho que da mesma forma que vocês projetam as finanças, vocês estão projetando o retorno para também pensar nas finanças, né? Perfeito. Eu prefiro ter a surpresa de que o nosso prazo ele foi estimado de uma forma maior do que na realidade ele ocorreu, do que eu ter subdimensionado o prazo e depois ser surpreendido com uma extensão deste problema e ali na frente eu não conseguir ter tempo hábil ou ferramentas que possam minimizar os impactos que nós vamos ter. Então, voltando à resposta da tua pergunta, a gente estima que neste período, até 30 de junho, nós teremos perdas efetivas de arrecadação na ordem de 20 a 25 milhões de reais, mais para 25 do que para 20. Tá? Isso levando em consideração que todas as competições do cenário do calendário desportivo acontecerão em 2020, ainda na fórmula original, ou seja, que mesmo que nós tenhamos o retorno do futebol, por exemplo, em junho com portões fechados, mas que nós tenhamos todas as competições, sejam os regionais, os campeonatos nacionais e o campeonato continental, executados na mesma fórmula original. Então, o montante de prejuízo que a gente visa diretamente até 30 de junho, na ordem de 25 milhões de reais. Depois disso, a gente estima, mesmo com o retorno das atividades, uma perda de mais ou menos 10 milhões ao longo do segundo semestre.
Tá? Porque o nível da atividade econômica não retornará imediatamente ao mesmo patamar imediatamente anterior à crise. Vai ter uma curva de retomada. Então, nessa curva de retomada, a gente vai continuar tendo algumas perdas de quadro social, de sócio-torcedor, e vendas de loja também. Eu conversei no primeiro programa aqui da série com o presidente Marcelo Paz do Fortaleza, e ele falava exatamente isso, que tem algumas pessoas que, por mais que amem o clube, foram cortadas na carne, talvez nesse retorno de capacidade de investimento, não coloque o futebol como prioridade. E aí, Capello, eu queria perguntar para você exatamente esse aspecto das finanças e da importância do protagonismo das finanças no assunto futebol daqui para frente. Nós já víamos, entendendo o esporte como universo a ser estudado pelo viés das finanças também. Inclusive, em conversas nossas, como amigo que somos particulares, a gente falava da importância dessa tua exposição no Sport TV, no Globo Esporte, para tratar do assunto. Me parece que a partir de agora, tão importante quanto vai ser falar da contratação de um lateral esquerdo, será falar da condição financeira, do quão saudável está um clube de futebol. Não que não fosse importante antes, mas talvez as pessoas agora se dediquem a olhar para o assunto como ele merece. Você tem essa percepção também, Capello? Percepção, não sei, mas esperança grande, né? A gente precisa olhar para essa parte do dinheiro, e não é porque o dinheiro em si deva ser comemorado. A gente tem torcedores que acham, você está comemorando balanço, superávit, e não tem nada disso. O que importa é ganhar jogo, é ganhar título. Né? O que a gente tenta fazer aqui é olhar para o que acontece fora do campo, para a parte financeira também, mas também para a parte política, para a parte jurídica, né? Para a parte do marketing esportivo, e tentar entender como é que um clube pode aumentar a sua chance de ser campeão, né? Ou como ele pode se comprometer nessa disputa. Interessante a fala do Amodeu. Eles foram conservadores em relação ao orçamento. Como eu, no início do ano, passei por 14 orçamentos da primeira divisão, eu posso confirmar o que ele está dizendo e dizer o seguinte, só o Grêmio tinha orçado as receitas com base nas posições que ele já tinha alcançado. A única parte que estava incerta no orçamento do Grêmio era o 8º lugar no Brasileirão. Convenhamos, quem conhece meio futebol, como é o meu caso, né, que não entende nada de bola, sabe que o Grêmio vai ficar acima da 8ª colocação. E é o único clube que fez isso. A partir daí a gente teve clubes que foram um pouco mais conservadores, como o caso do Bahia, e a gente teve clubes que contavam ali com títulos variados, né? Até o caso do Flamengo. Mas o Flamengo ainda tem time, tem muitos outros que nem time tem para isso. Então, o Grêmio é um exemplo de conservadorismo, né? No bom sentido nessa situação, e essa estimativa que ele faz de 35 milhões de reais, né? Considerando essas perdas do primeiro semestre e do segundo semestre, também acho legal de explicar que uma coisa é a perda de receita, outra coisa é a postergação de receitas que entrariam. Porque, para tentar deixar para o torcedor mais claro, uma coisa é você esperava receber um dinheiro em tal data e ele vai entrar depois. Ele ainda vai entrar, mas entra depois. Outra coisa é não entrar. Exato, é uma questão de fluxo de caixa. Então, o que vai precisar acontecer? Tomar um empréstimo? Os clubes que tiverem melhores condições de tomar um empréstimo para conseguir passar por esse período vão se dar um pouco menos pior, né? Porque usar a palavra melhor hoje em dia não dá. Então, acho que essa é a situação do Flamengo, por exemplo. Tomou um empréstimo nessa semana de 40 milhões de reais, causou um bafafá em relação a isso, mas é fato, é um clube que tem a capacidade, tem a credibilidade de chegar a uma instituição financeira e conseguir um dinheiro para passar por esse período. Então, a gente percebe aí o resultado de uma boa administração já de quase uma década, se mostrando no momento da pior crise que a gente está vivendo, talvez, na humanidade, né? Então, é uma questão de fluxo. Outra é de perda de receitas, e aí é exatamente esse o número que o Amodeu está dando. E aí, mais um ponto para a gente entender melhor como isso funciona. Divida isso entre as fontes de receita, né? Direito de transmissão e patrocínio são duas receitas que devem haver problemas de fluxo, mas não necessariamente você vai perder todas as receitas. A expectativa dos clubes é manter as receitas de transmissão, e patrocinador é óbvio que vai ter um impacto, mas dá para recuperar, dá para correr atrás. Quando você fala de receita de transferência de jogador para fora, isso vai depender muito do recomeço das competições e de como a economia do futebol no mundo inteiro vai voltar. A gente ainda não sabe disso. Então, é possível que haja um impacto grande, né, supondo aí que clubes europeus, asiáticos não vão ter grande demanda por contratação, porque eles próprios estão passando por problemas financeiros,
né? Então a gente pode esperar um impacto grande nesse sentido. Quanto? Não sei. Vai zerar? Acho difícil, mas deve ter um impacto. Agora, sócio-torcedor, que costuma ter como principal contrapartida de desconto em ingresso, se a gente voltar com competições de portões fechados, o que parece ser um consenso hoje, porque vai ser a saída mais segura para a população, essa receita de sócio-torcedor também não deve zerar, mas está fortemente comprometida. E a receita de bilheteria, essa sim, não tem jeito, todo mundo vai perder. Dos 14 orçamentos que eu mencionei, que eu conheço, né, que eu recebi os dados todos e estudei, isso dá um impacto entre 500 milhões, que era a soma das bilheterias de todos esses clubes, e 2 bilhões, que é a bilheteria mais sócio-torcedor e transferência de atleta sendo fortemente impactado. Se tudo der certo, se for o melhor cenário, a gente está falando de R$500 bilhão de impacto. O melhor cenário é isso, porque eu acho praticamente impossível que a gente volte a ter estádio com portões abertos, com 30, 40 mil pessoas dentro do estádio, sem que esteja todo mundo imunizado e com segurança para entrar e não sair de lá com um vírus letal, né? Tá. Então, portões fechados acho que é uma realidade que a gente não tem como evitar. Por isso, esse R$500 bilhão já é. Tá. Amodeu, queria só te trazer para a conversa rapidamente em relação a um assunto importante que o Capello trouxe em relação à fome dos clubes europeus ou asiáticos para levar jogadores brasileiros embora. Tem 2 pontos que eu queria tratar contigo. Naturalmente os clubes brasileiros têm, agora não vou falar só do Grêmio, tá? Mas os clubes brasileiros têm sempre uma expectativa da venda de algum jogador para equilibrar as finanças. E tem um outro ponto que tem me preocupado muito, que é em relação aos contratos longos. Para o bem e para o mal, nesse instante os clubes que pensaram em contratos longos com seus atletas, eles pensavam fundamentalmente na preservação desse vínculo por maior tempo. Se nós encontrarmos um patamar financeiro diferente no pós-pandemia, então se os números de alguma forma baixarem, os contratos longos estavam considerando ainda o cenário anterior. Como a gente faz para lidar com os contratos longos que garantem, ou pelo menos que consideram receitas maiores para manutenção de jogadores, por exemplo? Então, olha, eu tenho X milhões para minha folha de pagamentos desse mês. Como é que lidar, como vai ser lidar com esse mesmo X em folha de pagamento com uma receita possivelmente menor? Bom, o primeiro ponto importante a considerar da tua provocação é a questão do mercado de transferências, né? Do apetite dos clubes estrangeiros na aquisição de atletas sul-americanos, em especial brasileiros, né? Eu entendo que a gente vai viver, a partir do momento em que tivermos a retomada do futebol e um caminho à normalidade das competições. Primeiro, concordo plenamente que a tendência é portões fechados, né? Então isso gera um impacto muito grande no sócio-torcedor. No que se refere à atratividade do mercado, eu diria que os negócios vão continuar acontecendo, né? Haverá uma necessidade de investimentos por parte dos clubes estrangeiros. Entretanto, o que a gente precisa considerar é que deve haver, sim, uma diminuição dos valores absolutos das transações. Então, transações que antes aconteceriam, por exemplo, em 10 milhões de euros, podem ter aí um deságio, vamos chamar assim, um novo patamar de valor na ordem de 7, 8 milhões de euros. Agora, também é importante dizer que, desde o início da pandemia até agora, o real sofreu uma desvalorização em relação às moedas estrangeiras na ordem de 25% a 30%. Então, em parte, os clubes brasileiros poderão ter uma compensação, né, da redução dos valores absolutos das transações ou das propostas que receberão pelos seus atletas, né, em detrimento da taxa cambial hoje existente. Ou seja, uma venda hoje de 7 milhões de euros pode equivaler a uma venda em janeiro deste ano de 10 milhões de euros. Como os compromissos de todos os clubes brasileiros, na sua grande maioria, exceto eventuais aquisições de atletas do exterior para o Brasil, são em moeda nacional, a gente consegue ter aí um hedge mais ou menos natural em relação a essa questão das receitas e das despesas. Essa é a projeção que a gente faz. Negócios, um número menor de negócios, valores absolutos menores, mas compensáveis em parte ou no todo com a desvalorização do real em relação às moedas estrangeiras. No que se refere à política de contratos longos, isso eu acho que vai muito ao encontro da política que cada clube adota.
né? Como a gente procura adotar sempre uma política de conservadorismo de receitas para realismo nas despesas, todos aqueles contratos que o Grêmio estipulou ao longo do tempo e vem estipulando ao longo do tempo, eles se encaixam dentro do volume de receitas ordinárias que a gente tem. Então, seremos impactados por isso com uma queda de receita ordinária? Seremos impactados, mas não na mesma magnitude daqueles clubes que eventualmente consideraram nas suas receitas direitos de transmissão por passagens de fase, por títulos em competições e definiram as suas despesas e os seus contratos de atleta neste patamar de êxito nas competições. Não havendo êxito nas competições e havendo uma redução ainda maior por conta de arrecadação de bilheteria, por conta de lojas de comercialização de produtos e de quadros sociais, de programas sócio-torcedor, os problemas serão, sim, bem maiores. Eventualmente, um processo de discussão mais amplo e conjuntural em nível nacional, que permita, eventualmente, uma alteração da Lei Pelé, de modo em que seja alterada hoje a regra existente, que é de rescisão de um contrato de trabalho com o atleta, tendo a necessidade de pagar a integralidade do prazo faltante, que é o que acontece hoje para os atletas profissionais. Se houver uma eventual mudança disso, para que se faça como contratos de trabalhadores normais, onde a gente paga metade do saldo remanescente, por exemplo. Isso já pode dar uma alternativa para os clubes para que eles renegociem esses cenários e adequem as suas despesas e os seus compromissos futuros à queda de receitas que terão. No episódio anterior, a gente conversou com o André Sica, que faz parte do conselho, digamos assim, Comissão Nacional de Clubes, e com o Santoro, diretor jurídico da CBF, e eles disseram que, embora isso não seja uma realidade, eles não descartam a hipótese, justamente porque a gente está vivendo um momento atípico. Capello, quero te fazer uma provocação. Nos últimos anos, você tem sido o grande responsável por esmiuçar os balanços dos clubes do Brasil e deixar torcedores ou completamente apaixonados pelo seu trabalho ou desesperados e querendo ver você na lama, Capello. E aí, a gente vai passar por um momento agora em que clubes que vinham apresentando uma boa gestão, e tem o Grêmio aqui como exemplo, o Fortaleza, o Bahia, o Flamengo, outros clubes que vinham trabalhando bem no aspecto da gestão, por mais que tenham dificuldade, devem conseguir passar por esse momento, não vou falar com tranquilidade, mas com menos desespero. Outros clubes que já vinham trabalhando no limite do encontro à sua falência, digamos assim, vão encontrar um cenário de terra arrasada. Como é que vai ser para esses clubes que já vinham sendo mal administrados encontrar um período pós-pandemia? Olha, Lordelo, eu, para variar, vou ser meio pessimista aqui. O que a gente está passando hoje em relação ao coronavírus se assemelha um pouco a... Imagina um tabuleiro, né, de um jogo qualquer e você vem dar um tapa no tabuleiro, coloca as peças em posições diferentes, elas mudam de lugar, elas não voltam para onde elas estavam antes daquele tapa. Pode acontecer isso no nosso futebol quando a gente fala, por exemplo, de um Botafogo, de um Fluminense, de um Vasco, de um Atlético Mineiro, de um Cruzeiro, clubes que já teriam problemas gravíssimos nessa temporada. Esses clubes, assim, o Botafogo já tinha a perspectiva de não conseguir terminar o Campeonato Brasileiro, porque não tinha condição de pagar o salário dos jogadores. Mesmo no melhor cenário possível do orçamento, e o orçamento lá é quase uma peça de ficção, não tinha como. O Botafogo não ia conseguir pagar o salário dos jogadores e a chance de ser rebaixado era enorme. O que é que pode acontecer daqui em diante? Olha só, o coronavírus veio e derrubou todo mundo. Foi o vírus, então agora a gente vai precisar de uma renegociação de dívidas com perdão de dívidas, porque sem esse perdão o clube vai fechar, a gente vai precisar mandar jogador embora, a gente vai precisar mudar a lei. Não estou dizendo que a sugestão do Amodeu vai nesse sentido, mas podem acontecer agora mudanças de circunstância, de legislação, que vão facilitar a vida de quem já estava quebrado e vai usar a crise como pretexto para defender essas coisas. Né? Eu, assim como lá no Grêmio... Tem administrações, Capello, que vão falar que o clube estava voando até antes da pandemia, né? Aí precisa ser muito cínico, né? Mas eu não duvido de nada. E assim como lá no Grêmio o Amodeu ele é conservador para não se surpreender, os nossos dirigentes, em geral, eu também costumo ser o mais pessimista possível, porque se sai alguma coisa não muito
pavorosa, eu não fico surpreso. Tá. Deixa eu aproveitar que você está aqui. Você escreveu nos últimos dias sobre a necessidade da CBF ser protagonista nesse momento. Do mesmo jeito, e eu concordo com você, mas do mesmo jeito que a pandemia, que o coronavírus pode se transformar no motivo da explicação das más gestões, será que não tem algum clube que vai dizer assim, olha, se a CBF não entrar, e é por causa da CBF que a gente não vai conseguir retomar, ou a CBF entra, e claro, a gente não está falando aqui de mocinho e de vilão, mas a gente está falando de assumir responsabilidade por suas gestões no pré, no durante e no pós-pandemia? Não tenho dúvida. Inclusive, essa coisa de vilão é impressionante, né? Porque aqui no nosso futebol e na nossa sociedade, a gente adora ter mocinho e vilão. Então, quando a gente fala de futebol, a TV Globo geralmente é vilã, a CBF geralmente é vilã. E falando especificamente da CBF, a gente tem que lembrar que é uma confederação que em 89 estava quebrada, não tinha dinheiro para levar a seleção brasileira para fazer amistosos, e hoje ela tem pelo menos R$500 milhão em caixa, que é o valor que está no balanço financeiro dela de 2018. Isso é dado? Isso é fruto de corrupção? Gente, a CBF ela faz um trabalho ótimo em várias frentes. Na parte comercial, por exemplo, ela trabalha patrocínios, hospitalidade, relacionamento com patrocinadores como ninguém, né? Então tem um monte de mérito ali. A CBF tem que ajudar? Tem que ajudar. Eu acho que sim. Até porque ela é reguladora do futebol brasileiro e ela é responsável, está no estatuto dela, por fomentar o futebol brasileiro. E num momento como esse, quem é que pode socorrer o futebol, se não a sua principal entidade? A questão é como vai fazer isso. E é isso que eu acho que a gente precisa começar a debater com um pouco mais de detalhe. Porque quando a gente olha para aquele extrato de clubes que eu comentei no início, na primeira resposta, clubes de Série B, a CBF já antecipou cota de televisão que vai ajudar um pouco no fluxo de caixa. Clubes de Série C e D, ela fez um pacote de 19 milhões que ela repassou para os clubes a fundo perdido, palavras da própria CBF, para ajudar a pagar as contas nesse momento. Abaixo disso, clubes sem divisão, a CBF ela passou essa responsabilidade para as federações estaduais. Ela está respeitando a estrutura federativa, palavras do Walter Feldman, secretário-geral. O que a gente vai fazer com a primeira divisão? Como é que a CBF deve ajudar esses clubes? Ela deve chegar e distribuir dinheiro? Eu acho que não. Ela deve chegar lá e pagar as contas do Botafogo? Eu acho que não. E eu estou citando o Botafogo só porque é o pior caso. Tem 1 bilhão em dívidas e que está endividado há muito tempo, com péssimas administrações há muito tempo, né? Agora, o que ela pode fazer? Viabilizar uma linha de crédito dando garantia, mas colocando contrapartidas? Pode ser um caminho. Eu acho que a CBF tem que achar, sim, maneiras de apoiar os clubes, mas sem beneficiar e sem perdoar, sem passar a mão na cabeça de dirigente responsável. Justo. Inclusive, sobre esse assunto, Amodeu, a gente tem uma discussão para os próximos tempos, e talvez a gente não vá chegar no consenso ainda mais agora durante a pandemia, mas em relação ao modelo associativo. A gente tem 2 projetos caminhando no Legislativo Nacional. Para o Grêmio, de uma forma geral, como que a gestão consegue entender essas 2 possibilidades que caminham no legislativo? Você tem, pessoalmente, agora não estou fazendo uma pergunta para o Grêmio, mas você pessoalmente encontra em algumas dessas alternativas uma possibilidade de confrontar melhor ou de lidar melhor com o cenário pós-pandemia? Eu diria que o modelo associativo no Brasil, para os grandes clubes, considerando a questão cultural existente, né, é um modelo que dificilmente a gente vai sofrer a curto, médio prazo algum tipo de alteração muito substancial. Clubes que têm um volume de sócio-torcedor muito forte, que têm um apelo do torcedor muito, muito relevante, eu diria que dificilmente eles mudariam seu modelo associativo para um modelo como o modelo de clube-empresa. Tá? Entretanto, acho que a estruturação do clube-empresa ela pode ser uma boa medida para clubes médios e eventualmente grandes que estejam numa situação irreversível de problemas financeiros, para que eles deem um passo adicional, criando um novo ambiente para a captação de investidores estrangeiros que possam vir a aportar recursos no futebol brasileiro. Entretanto, para mim, o ponto mais importante não está na modelagem jurídica que a gente dá à entidade, seja ela um clube-empresa, seja ela um modelo associativo, mas sim as práticas de gestão e de governança que são aplicáveis.
porque a gente vê casos também no mundo empresarial de empresas, quando a gente teve lá a crise de 2008, que elas eram estruturadas dentro daquilo que existia de melhor em termos de governança, em termos de transparência, em termos de processos e assim por diante. Sua estrutura era perfeita, mas a sua prática era imperfeita. E essas empresas, elas quebraram naquele momento. A mesma coisa acontece com os clubes de futebol, sejam eles formatados sob a modalidade jurídica de associação, sejam eles formatados sob a modalidade jurídica de clube-empresa, se não houver uma responsabilidade, uma prática de gestão e de governança que seja linear, que esteja inclusive à prova de mudanças abruptas de direção por conta de diferentes ideologias de gestão de direção para direção, considerando que os clubes brasileiros têm eleições a cada biênio, a cada triênio, né? E muitas vezes a gente vem caminhando no processo de gestão para um lado, assume uma nova ala política e um novo grupo no poder, muda radicalmente a direção. Nenhuma empresa, nenhum clube, né, sobrevive com práticas adequadas de gestão se você for modificando a sua estrutura a cada 2 ou 3 anos. Então, assim, em síntese, eu acho que os dois projetos que existem relacionados à questão do clube-empresa podem colaborar para que clubes médios, para que clubes grandes, numa situação irreversível, tenham uma nova oportunidade para captar recursos e consigam desenvolver outros projetos, mas não vejo os clubes de grande massa de torcedores aderindo a uma filosofia como essa. E, de novo, o mais importante é a prática de gestão que você tem, o conceito de governança que você pratica, muito mais do que o modelo jurídico do que você adota. Justo. Tordelo, posso entrar nessa aí? Por favor, manda. Essa questão é bem interessante. A gente já tinha tramitando no Congresso 2 projetos, como você mencionou. Eu vou até deixar a SAF de lado por um instante, porque como a SAF não tem muita força política, né? Ela foi apresentada como projeto pelo senador Rodrigo Pacheco, mas ela ainda não deu sinais de que vai passar, eu não vou falar da SAF. O outro projeto é o do deputado Pedro Paulo, com a força do Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, um dos homens mais poderosos do país na política hoje em dia, e é um projeto que vai à frente, tendo como proposta um pacote de benefícios para que os clubes façam a migração da associação sem fins lucrativos para um formato de empresa, provavelmente sociedade anônima. E eles se baseiam na premissa de que, ao tornar um clube empresa, ele vai ser melhor administrado. E como acabou de dizer o Amadeu, não vai. Porque a estrutura jurídica em si, ela não determina como é que vai ser a administração da porta para dentro, né? Você precisa criar estímulos internos e externos para a boa administração. Isso pode ser feito, mas o projeto não tem absolutamente nada nesse sentido. Nada. O que é que ele faz? Ele pega dívidas fiscais e abre a possibilidade, mais uma vez, de refinanciamento. O último refinanciamento foi feito em 2015, pelo Profut. Os clubes mal chegaram ao momento que eles precisam pagar as suas parcelas, né, parcelas cheias, porque eles tiveram descontos nos primeiros anos, e já tem a possibilidade, de novo, de um refinanciamento. Qual é a mensagem que isso passa para o nosso dirigente? Não pague seus impostos, porque pagar imposto é coisa de otário. Pagar imposto é coisa de Grêmio, né? Agora, o Cruzeiro, que não pagou nada, foi campeão, ele foi recompensado com um título que vai ficar para a história, porque ninguém vai lembrar do imposto que ele não pagou, e num momento como esse, ele vai ter a oportunidade de voltar e refazer um refinanciamento. Ponto 1. Ponto 2, recuperação judicial, né? Que é uma ferramenta que pode ser uma alternativa, mas que os deputados mexeram ali no funcionamento dela, para que ficasse mais fácil, para que a dívida trabalhista seja paga de uma outra maneira, para que o clube que não poderia fazer possa fazer. Você tem uma série de mudanças no funcionamento da recuperação judicial para facilitar para o dirigente. Não deveria ser assim. Hipersuficiência trabalhista, uma maneira de reduzir o que se paga para jogadores na carteira de trabalho, aumentando a parte de direitos de imagem, transformando essa questão numa questão civil e não mais trabalhista, para tirar direitos trabalhistas dos jogadores, né, com o pretexto de que isso vai desonerar os clubes, mas, na verdade, você está precarizando a relação de trabalho do jogador. E até agora não teve nenhum jogador que apareceu para falar se gosta e se concorda com isso. E o quarto ponto, impostos reduzidos e simplificados, com a desculpa de que uma empresa de clubes de futebol não pode, né, se ela tiver que pagar imposto, não vai chegar investidor.
E aí a gente está num momento como esse de pandemia, em que falta dinheiro para o poder público salvar vidas, né? Saúde, segurança, etc. E a gente tem que lembrar que o nosso futebol contribui com pouquíssimo em termos de imposto para a sociedade. Em vez da gente discutir isso, será que não está na hora de clubes que faturam 400, 500, 700 milhões de reais paguem seus impostos e paguem impostos maiores? Não, a gente vai discutir em como fazer a coisa ficar mais fácil, mais tranquila. Então, é um projeto que é muito benéfico para os dirigentes, que vem com essa falsa premissa de que ao virar empresa tudo vai melhorar e que pode ser aquele caminho para aquela situação que eu acabei de dizer na outra resposta, de chegamos num abismo aqui, foi o coronavírus, sem esse projeto a gente não vai para frente. A gente pode sair pior do que a gente estava antes da crise. É só a gente perceber qual é o perfil dos dirigentes, de quais clubes estão mais animados com essa possibilidade de ir adiante a proposta do deputado Pedro Paulo. Vou aproveitar que o Amadeu está aqui, não vou deixar ele embora sem comentar, mesmo que de forma não tão aprofundada, sobre os números que foram apresentados sobre 2019, Amadeu. Você me corrija se eu estiver equivocado, eu não sou um especialista como o Capello é, na leitura dos balanços, mas eu dei uma olhada aqui. A gente está falando de uma receita operacional que superou 400 milhões, aproximadamente 15% a mais, né, comparado com 2018. Vocês conseguiram, mesmo com o aumento de custos com o futebol, e ele passou ali dos 300 milhões, vocês conseguiram manter ele dentro do universo de 70% da receita, e um superávit superior a 20 milhões. Qual é o segredo do sucesso, Amadeu? Conta para todos os clubes do Brasil. Como é que se faz para ter uma boa gestão com bom desempenho dentro de campo? Bom, primeiro que todos os comentários que eu vou fazer, ou que posso fazer sobre o balanço do Grêmio, depois eles vão, claro, que passar por uma análise detalhada, né, do Capello, né, ao longo do tempo, e que poderão ter aí alguma perspectiva de visão um pouco diferente da minha. Mas Amadeu, deixa eu só falar uma coisa rápida. Quando você pensa na análise do Capello e sorri, eu imagino na quantidade de dirigente que pensa na análise do Capello e chora. Isso é um excelente sinal. Não, perfeito. Não, mas de fato a gente teve no ano de 2019 uma receita recorde no clube, a maior receita do clube, cerca de 420 milhões de reais. Né? Sendo 108 milhões mais ou menos de vendas de atletas, menos do que nós tivemos no ano anterior. O ano anterior tinha sido um ano bastante importante no que se refere à venda de atletas. Tivemos sim uma elevação dos nossos custos no futebol, uma elevação organizada, uma elevação que nós sabíamos que precisávamos fazer, seja na valorização do nosso elenco, seja na manutenção do nosso elenco, porque afinal de contas, quando a gente olha para as finanças, e como disse o Capello antes, muitas vezes o torcedor diz, não quero ser campeão de balanço. Mas a gente ter um balanço consistente significa que a gente vai ter mais capacidade de investimento na nossa atividade fim, que é o protagonismo esportivo. Então, o que a gente busca no Grêmio é ter uma gestão responsável com foco no protagonismo desportivo. Quanto mais responsáveis nós formos na nossa gestão, mais condições de protagonismo e mais força nós vamos ter em todas as competições das quais a gente participa. A manutenção de salários e direitos de imagem em dia é um ponto extremamente importante, isso é uma filosofia do Grêmio já há vários anos para que a gente mantenha. Isso cria um ambiente absolutamente virtuoso dentro do clube, dentro do vestiário, gera uma atratividade para que outros jogadores queiram vir jogar no Grêmio também. A gente criando uma política de transparência, de correção, de seriedade no trato com todos os demais fornecedores, isso nos permite uma condição de negociação dos nossos compromissos de forma mais adequada, ou seja, permite que eu organize o meu fluxo de caixa de forma mais adequada, quando eu assumo determinados compromissos, mesmo que de modo parcelado, mesmo que com percentuais um pouco diferentes daqueles que eram os percentuais que o mercado trabalhava antes, mas que a gente cumpre em dia, rigorosamente em dia ou relativamente em dia,
todos os compromissos com esses fornecedores, a gente vai criando um conceito de credibilidade no mercado. E isso vai facilitando as nossas negociações, facilitando não, isso vai diminuindo a dificuldade das nossas negociações e isso vai permitindo que a gente organize o nosso fluxo de caixa entre curto e longo prazo de forma mais consistente. Um dos nossos objetivos estratégicos mais importantes também é a redução do nosso passivo de curto prazo, ou seja, aqueles compromissos exigíveis ao longo de 12 meses. Ao longo dos últimos 4 anos, nós reduzimos 85 milhões. Nós saímos de 211 milhões que tínhamos de passivo de curto prazo em 2016 para 126 milhões agora em 2019. Isso é uma redução importante e que tira a pressão do meu fluxo de caixa de curto prazo, permite que eu reorganize mais as finanças. Capello, tem um assunto que tem passado muito pela minha cabeça. Os clubes de Série A têm funcionamento e pensamento da sua trajetória financeira ao longo do ano, considerando sempre um orçamento e contratos que perduram o ano inteiro. Clubes de Série C e D nacional, até por uma questão de sucesso estadual, eles costumam dividir os seus investimentos entre campeonato estadual e as competições nacionais. Então até abril tem uma capacidade de investimento e depois eles mudam. Nesse cenário, eles talvez consigam ajustar a sua vida diante da pandemia. Os clubes da segunda divisão têm paura de cair para a terceira divisão, fundamentalmente pela ausência de direito de transmissão. Também por isso, às vezes eles asseguram jogadores ao longo do ano, mas não só jogadores, eles fazem planejamento de orçamento para o ano inteiro. Só que nesse caso, que a gente está vivendo de pandemia, eles não vão ter a retomada de receita como talvez eventualmente tenha a Série A. O que pode acontecer com os clubes da Série B, Capello? Olha, Lordelo, eu não estou tão preocupado com a Série B pelo seguinte motivo. Primeiro, eu não tenho muita base em orçamento e nem em balanço, infelizmente, porque tem muitos clubes que não publicam balanço, apesar de ser uma exigência da legislação, e porque o orçamento não consegui completar nem a Série A, imagina a Série B. Então, eu estou aqui numa parte de uma apuração um pouco mais incerta. Mas partindo dessa base, a principal fonte de receita dos clubes da Série B são direitos de transmissão, né, que são cerca de 8 milhões de reais no ano que cada um deles recebe. Tendo em vista que essa é uma receita que não deve ser a mais impactada, né, a gente sabe que bilheteria perdeu, a gente sabe que associação e transferência vão ser difíceis, mas direito de transmissão deve ser a receita que vai menos sofrer. Acho que os clubes da Série B vão ter um pouco menos de problemas. Vão ter problemas de fluxo, vão perder receitas, vão ter que mexer em orçamento, mas eu temo menos pelos clubes da Série B. E aí, aproveitando para ir para outro canto, quem me preocupa mais são os clubes da Série A que não tinham a condição, né, que já estavam com a margem muito apertada. A gente está falando de Ceará, de Fortaleza, do próprio Bahia. Imagina o Bahia, que tinha um orçamento de 180 milhões de reais em receita e 180 em despesa, e aí chega num momento como esse e perde lá seus 30, 40 milhões de reais em receita. O que ele vai fazer? Ele vai dispensar jogadores? Como? Se para fazer a rescisão você precisa pagar todo o montante que era devido, como já explicou a Modelo. O que vai fazer o Bahia numa situação como essa? A margem ali era muito mais apertada. O Ceará é um grande exemplo do nosso futebol. Pela reestruturação interna, por ter cuidado com a parte de governança corporativa, por chamar uma fundação Dom Cabral para mexer no funcionamento interno, ter responsabilidade nas contas, baixar endividamento, pagar salário em dia, o Ceará era um grande exemplo. Ele também vai ser impactado, ele também vai ser prejudicado no momento dessa crise. Esse sim vai ter uma crise causada pela Covid e não agravada. Será que o Ceará não vai cair para a segunda divisão e ele sim vai tomar um tombo de receita que vai de 60 milhões de televisão, arredondando aqui, para 8? E aí ele vai perder tamanho? Se você me perguntar com quem eu me preocupo mais nesse momento, é com o Ceará, é com Fortaleza, é com Bahia, é com clubes que vinham dando exemplo na administração e que, num momento como esse, podem ser prejudicados, inclusive porque, para ser coerente com tudo que a gente disse aqui hoje, os Botafogos, Fluminenses e Cruzeiros da vida sempre têm algum tipo de ajuda, né, porque são clubes mais articulados, com mais torcida, com mais barulho na mídia, eles sempre recebem algum tipo de ajuda e o Ceará não. Então é ele que eu me preocupo mais. Capello, muito obrigado por ter aceitado o convite e conversar com a gente. Como você disse, nós não somos inimigos. É uma honra para mim ter recebido você aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro e para mim é uma felicidade imensa poder compartilhar esse momento de troca contigo, ainda que o momento fora do vídeo não seja tão bom, mas que bacana que a gente conseguiu trocar. Muito legal, eu agradeço muito o convite
e desejo vida longa aí ao novo programa. Esse momento de crise para a gente na comunicação é muito difícil, ficar em casa é muito chato, mas enseja algumas coisas novas como o seu programa, eu espero que vá muito longe. Obrigado, meu amigo. Amodeu, honra ter recebido você aqui. Você tem sido... Fale alguma coisa para você aparecer na tela, porque a gente está aqui com um problema. Diga um A. Agora sim. Tá, agora você aparece. Um prazer ter recebido você aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho. Eu já te falei isso pessoalmente, repito agora aqui no programa. A gente está tete a tete, dividido por uma tela, mas eu repito, sou admirador do seu trabalho e torço para que os profissionais do Brasil afora se inspirem no seu pensamento para o futebol. Que bom que nós temos profissionais como você e obrigado por ter aceitado o convite de conversar conosco. Muito obrigado pelo elogio, é uma bondade tua, afinal de contas, é um trabalho coletivo que a gente realiza no Grêmio, a gente tem no Conselho de Administração, liderado pelo presidente, pelos vice-presidentes, os grandes responsáveis pelas diretrizes estratégicas, cabe a mim coordenar e conduzir, liderar a equipe executiva na execução, com perdão da redundância, de todas essas questões, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo teu elogio, pelo teu reconhecimento. Para mim foi um prazer dividir, trocar ideias e dividir esse programa contigo e com o Rodrigo, que é um grande especialista nessa questão, um grande estudioso, mais do que tudo, dessa questão das finanças dos clubes brasileiros e, de fato, a gente precisa dar sempre passos em prol da profissionalização da gestão do futebol brasileiro. Porque profissionalizando a gestão do futebol brasileiro, a gente vai estar valorizando o nosso produto, a gente vai estar elevando a imagem do futebol brasileiro e acredito que, como historicamente os grandes eventos de evolução de governança corporativa foram e são sempre movidos por grandes catástrofes, quem sabe esta pandemia que nós temos da Covid-19 possa ser um evento duro, um evento drástico, mas que colabore para um salto de qualidade em termos de governança nesse mercado que a gente atua, que é o mercado do futebol. Parabéns pelo teu projeto, é muito interessante a realização de iniciativas dessa natureza nesse momento de isolamento, né, de convívio, né, e muito obrigado por ter participado, um abraço a ti e um abraço ao Rodrigo. Foi um prazer. E a você que nos acompanha, muito obrigado por estar conosco até agora. Nós continuaremos abordando diversos tópicos do esporte nacional diante de um cenário tão difícil como o da pandemia. Mas você na tua casa, eu na minha, continuamos em isolamento. Até mais.